Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Bárbara Araújo e hoje nós vamos ter uma aula sobre acentuação gráfica. Primeiro, vamos pensar aqui no que vocês precisam saber para a gente poder ver esse conteúdo sobre acentuação. Você já aprendeu que a estrutura da palavra se constitui por um radical, ou mais de um, no caso das palavras compostas, podendo apresentar também prefixo e sufixo, né? Lembre aí agora daquele conteúdo que nós vimos relacionado à estrutura da palavra, como a palavra ela se estrutura, né? Toda palavra ela vai ser constituída por um radical, ou mais de um, e ela também pode apresentar prefixo e sufixo. Hoje, você irá aprender também que as palavras são compostas por dígrafos, que ocorrem quando nós temos duas letras que produzem um único som. Na língua portuguesa, nós temos os dígrafos RR, SS, NH, CH e LH, né? Esses aí sempre serão dígrafos. Como exemplo, nós temos a palavra carro, passado, chave, alho. Esses são alguns exemplos para a gente ver como os dígrafos aparecem. Percebam que nós temos a palavra carro, né, em que nós temos aí a presença do dígrafo RR, no entanto, ele produz apenas um único som, o som de R, de R, né? Em passado, nós temos duas letras, SS, no entanto, essas duas letras produzem um único som, o som de S. Em chave, nós temos também duas letras, CH, no entanto, produz um único som, que é o som de Sh. E em alho, nós também temos aí o LH, que, no entanto, produz um único som, porque o H ele é mudo na nossa língua portuguesa. Nós temos também como dígrafos as letras SS, XC, SC, XS, QU e GU. E, nesse caso, esses dígrafos, às vezes, são dígrafos. Nós precisamos analisar a própria palavra, lembrando que um dígrafo ele vai ocorrer, vai aparecer sempre que duas letras produzem um único som. Então, como exemplo, nós temos aí nascer, em que SC tem um único som de S, né? Então, portanto, um dígrafo. Em exceção, também XC, formando um único som. Em queijo, nós temos o QU, que, no entanto, nós pronunciamos apenas o K, né? Então, queijo é como se esse U ele fosse mudo, ele não fosse pronunciável. Em guerra, nós temos também o GU, no entanto, formando um único som, que é esse som de G, né? Então, também como se esse U ele não fosse pronunciável. Então, aí nós temos a ocorrência de dígrafos, que é quando nós temos duas letras que produzem um único som. Já no exemplo asco, perceba que nós temos o SC também, no entanto, eu pronuncio tanto o S em as, como eu também pronuncio o C em co, né? Então, aí, esse C eu trouxe como exemplo para mostrar que não se constitui como um dígrafo, porque eles produzem, cada uma dessas letras, elas são pronunciáveis. Eu pronuncio a letra S e pronuncio a letra C, diferente de nascer, né? Em que eu não faço essa pronúncia dessas duas letras separadamente. Infrequente, eu tenho aí também a presença do QU, no entanto, eu pronuncio o Q e também pronuncio o U, né? Quando eu falo frequente. Então, trouxe também esse exemplo para mostrar que o QU pode ser dígrafo, como no caso de queijo, mas também pode não ser dígrafo, como no caso de frequente. As palavras elas também são compostas por encontros consonantais, que ocorre quando há um encontro de duas consoantes em uma mesma sílaba ou não, né? Então, é quando você tem a presença de duas consoantes, uma do lado da outra, e elas podem permanecer numa mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, nós temos aí como exemplo troca, prática, blog, post, mesma, asco. Em todos os casos, nós temos aí grifado em preto, destacado em negrito, a presença de duas consoantes que se encontram, né? E elas podem estar em sílabas na mesma sílaba ou em sílabas separadas.
As palavras elas também podem ser constituídas por encontros vocálicos, que ocorre quando há um encontro de vogal e semivogal em uma mesma sílaba. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que você aprendeu que a nossa língua portuguesa, né, as nossas palavras, elas são compostas por consoantes e vogais. Hoje, você vai aprender que, em alguns casos, quando nós temos o encontro de dois sons vocálicos, nós vamos ter apenas uma vogal e uma semivogal, tá? O que isso quer dizer? Que em uma sílaba só pode existir uma vogal. Na mesma sílaba não pode existir mais de uma vogal. Isso quer dizer, portanto, que quando você tem, teoricamente, a presença de duas vogais numa mesma sílaba, o que na verdade, nós vamos ter aí a presença de uma vogal mais uma semivogal. Exemplo, nós temos aí atenção, ouvir, aniversário, série, heróis. Nesses casos, percebam que nós temos aí a presença de, em atenção, por exemplo, da presença do an e do o. Neste caso, como elas ficam na mesma sílaba, elas não representam, portanto, duas vogais, mas apenas uma vogal e uma semivogal. E todos os outros exemplos também seguem essa mesma lógica. Então, quando você tem uma mesma sílaba, a presença de dois sons vocálicos, de duas letras que você aprendeu como vogal, na verdade, nós vamos ter aí a presença de uma vogal e de uma semivogal. É importante você saber, por exemplo, que o fonema A, ele sempre será vogal. Então, todas as vezes que você encontrar uma sílaba em que está presente a vogal A e uma outra vogal que você aprendeu como vogal, na verdade, a outra será uma semivogal. E o A sempre será vogal. Os fonemas I e o fonema U podem também funcionar como vogal ou como semivogal. Como eu faço a diferença entre um e outro? A vogal, ela sempre vai ter o som mais forte e a semivogal sempre vai ter um som mais fraco. Eventualmente, os fonemas E e o fonema O podem funcionar como semivogais. Para isso, devem acompanhar uma vogal e serem pronunciadas de modo mais fraco. O E, no caso, com pronúncia com o som de I, e o O com som de U. Então, exemplo, quando eu falo mãe, eu tenho a presença do A e do E, em que o A é vogal, porque como nós vimos logo acima, o A sempre é vogal, e esse E é considerado uma semivogal. Percebam que quando eu falo mãe, esse E tem som de I. Em coração, nós temos a presença do A e do O. No entanto, não seria composta essa sílaba, o são, ela não é composta por duas vogais. Ela é composta por uma vogal, que é o A, afinal de contas, o fonema A sempre vai ser vogal, e o fonema O é uma semivogal. Por quê? Porque em uma mesma sílaba sempre vai existir uma única vogal. E nesse caso, quando você pronuncia a palavra coração, percebam que esse O, ele tem som de U, portanto, também semivogal. Outro ponto importante para você saber relacionado à separação silábica, à divisão silábica, né? Trata-se de um grupo de fonemas emitidos em um único impulso de voz. Então, como saber, como separar as sílabas de uma palavra corretamente? Você precisa emitir a palavra de forma pausada, tentando perceber quais são as sílabas que você fala conjuntamente, né? Portanto, a pronúncia é o primeiro e mais importante recurso para acertar a divisão silábica. Algumas regras nós precisamos saber. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, SX e SX, tá? Então, quando você pega palavras como carro, descer, excelente, percebam que os dígrafos RR, SC e XC, eles se separam, eles ficam em sílabas
separadas. Pelo contrário, os dígrafos SH, NH, LH, GU e QU, eles não se separam, eles permanecem sempre em uma mesma sílaba. Então, por exemplo, sonho, percebam que o NH permanece junto, chuva também permanece junto, maravilha, o LH permanece junto em uma mesma sílaba, queijo, então QU também permanece numa mesma sílaba. Guerra, o GU permanece também na mesma sílaba, enquanto o RR permanecem aí em sílabas separadas. As consoantes não seguidas de vogal devem ficar na sílaba anterior. Exemplo, você tem aí a palavra absoluto. Percebam que nós temos, portanto, o encontro de duas consoantes, B e S, no entanto, elas ficam em sílabas separadas. Então, nós temos a consoante B, em que ela é seguida de uma outra consoante, ou seja, ela não é seguida de uma vogal, e a consoante B, portanto, fica na sílaba anterior, em AB, né? AB, separa, separa, luto. Bactérias, como exemplo também, percebam que nós temos o encontro consonantal das consoantes C e T. No entanto, a consoante C, ela não é seguida de vogal, ela é seguida de uma outra consoante. E ao fazer a separação silábica desta palavra, a consoante C, ela deve ficar na sílaba anterior. Em alguns casos, nós temos palavras que iniciam com uma consoante e ela é seguida de outra consoante. Neste caso, elas não devem ser separadas, tá? Então, por exemplo, psicólogo ou gnomo, nós temos aí a primeira letra da palavra é uma consoante e ela é seguida de uma outra consoante, mas elas não ficam em sílabas separadas como no exemplo anterior. Né, elas vão ficar em uma mesma sílaba, porque não é possível você formar uma sílaba sem vogal, certo? Então, nesse caso, o P ele fica junto da mesma sílaba com o S. Em gnomo, nós também temos uma palavra que inicia com uma consoante e ela é seguida de outra consoante, e elas devem permanecer na mesma sílaba. Em relação aos encontros vocálicos, como nós vimos, os encontros vocálicos ocorrem quando há o encontro de vogal e semivogal em uma mesma sílaba. Relembrando, em uma única sílaba só pode existir uma vogal. Então, nós temos aí alguns exemplos. Criança, emocionei, pouco, trouxa, muito, herói, extraordinário, diversão, pessoas e quadrinhos. Vamos ver como essas palavras, elas se separam, como as sílabas dessas palavras se separam. Então, você tem aí criança, emocionei, pouco, trouxa, muito, herói, extraordinário, diversão, pessoas e, por fim, quadrinhos. Então, nós temos aí a separação silábica dessas palavras. Percebam que, em alguns casos, como, por exemplo, em criança, nós temos o encontro de duas vogais, que, no entanto, elas, quando fazemos a separação, elas se separam, elas ficam em sílabas diferentes. É o mesmo caso em emocionei, na parte do nei, em que o E e o I permanecem em uma mesma sílaba. É o mesmo exemplo de pouco, trouxa, muito, herói, diversão, né? Então, percebam que em alguns casos, as vogais, quando fazemos a separação das sílabas de uma palavra, elas permanecem em sílabas diferentes.
Em outros casos, nós vamos ter aí, quando fazemos a separação das palavras, as vogais permanecem em uma mesma sílaba, como é o caso de pouco, trouxa, muito, diversão. Quando se separa, nós temos aí emocionei. Então, se o i é separado do o, em extraordinário, na palavra extra, o, a sílaba a fica separada da vogal o. Em pessoas, a vogal o fica separada da vogal a, né? Então, percebam que ao fazer a separação, em alguns casos, as vogais se separam, ficam em sílabas separadas. Em outros casos, elas permanecem em uma mesma sílaba. Para esse tipo de construção, de separação silábica e de encontro entre dois sons vocálicos, nós temos algumas classificações. Ocorre o hiato quando as duas vogais elas ficam em sílabas diferentes. É o exemplo de lua, é o exemplo de saída, é o exemplo também de criança. Quando nós temos em uma mesma sílaba a presença de dois sons vocálicos, ou seja, de uma vogal e uma semivogal, e elas permanecem na mesma sílaba, nós temos o que nós classificamos de ditongo. É quando, portanto, você tem em uma mesma sílaba o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Como exemplo, nós temos aí beira. Então, percebam que permanecem na mesma sílaba os sons vocálicos e o i, né, formando, portanto, um ditongo. Em colégio, nós temos também a presença na sílaba gil, a presença de uma vogal e de uma semivogal, em que elas formam, portanto, um ditongo, porque permanecem em uma mesma sílaba. O tritongo é uma outra também classificação que nós temos, que é quando ocorre em uma mesma sílaba o encontro de uma vogal, mais semivogal, mais vogal, sempre nesta ordem. Então, como exemplo, nós temos aí quaisquer e Paraguai. Então, em quais, nós temos, portanto, a presença de uma vogal, uma semivogal e outra vogal, certo? E em Paraguai, da mesma forma. Pensando agora nessas classificações, você vai dar um pause no vídeo e você vai fazer a classificação das palavras que estão presentes nos exemplos. Ou seja, quando eu tenho criança, a separação de I e A, como é que eu classifico esta separação? Como um hiato. Então, eu quero que você faça essa separação, essa classificação de todos os outros exemplos também. E retorne quando você terminar. Bom, agora que você já fez a classificação de todos esses encontros vocálicos, vamos ver se você acertou. Confira. Se tiver correto, muito bem. Se não, faça a correção. Para que serve a acentuação gráfica, né? Para que eu tenho que aprender sobre essas regras? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos, portanto, esta oração. Você consegue compreender o que essa oração está dizendo? É fácil você conseguir compreender o contexto dela no sentido total? Ou o que ela quer dizer? Você sentiu dificuldade em entender o que está sendo dito? Provavelmente você sentiu. Por que você sentiu? Porque nós temos aí algumas palavras que não estão acentuadas. E isso dificulta a identificação de qual palavra de fato se refere, né? Então, no primeiro caso, nós temos aí a mulher sábia, né? Portanto, acento agudo no primeiro A. A mulher sábia sabia que o sabiá sabia cantar. Então, percebam que com o uso da acentuação, eu consigo identificar diferentes palavras com uma mesma construção, né? No caso de sábia, o acento no primeiro A, sabiá, no acento no segundo A. Sábia, portanto, tem um significado específico. É um substantivo feminino que significa aquela que tem muito conhecimento, que sabe muito, que é erudita.
Sabia, sem acento, indica aí, portanto, o verbo saber no pretérito perfeito e significa ter conhecimento, ficar ou permanecer informado, conhecer sobre algo. Então, a mulher sábia, a mulher que tinha muito conhecimento, sabia, né? Portanto, tinha conhecimento sobre alguma coisa e ela sabia o quê? Sabia que o sabiá sabia cantar. Sabiá, portanto, significa nome comum dado aos pássaros da família dos muscapídeos, cosmopolitas, de coloração simples, normalmente marrom, preto ou cinza, conhecidos pelo canto bem melodioso. E aí você tem uma imagenzinha de um passarinho sabiá. Então, percebam que, para que serve a acentuação gráfica? Para que eu consiga identificar as palavras, para que eu consiga grifá-las de acordo com a tonicidade das sílabas e, portanto, estabelecer a diferença, muitas vezes, de sentido e de significado entre uma palavra e outra. Você precisa saber, portanto, que nas palavras nós temos as sílabas tônicas. A sílaba tônica é aquela emitida com mais ênfase, né? E em cada palavra há apenas uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. É o caso de sábia, né? Quem é a sílaba tônica de sábia? O sá. Em sabiá, qual é a sílaba tônica de sabiá? O a final, né? Por isso também que eles são acentuados. Também nós temos palavras com sílabas. As palavras também são compostas com sílabas átonas. É uma sílaba que não tem acento e ela possui uma menor intensidade numa palavra. Então, aí nós temos como exemplo essas palavras. E aí eu quero que você identifique agora quais são as sílabas tônicas dessas palavras, tá? Então, dê um pause e tente identificar qual é a sílaba tônica de cada uma das palavras e só retorne após terminar essa primeira atividade. Bom, agora que você já fez essa identificação, vamos ver se ficou tudo correto. Em professora, qual é a sílaba tônica? O so, né? O segundo, a partezinha aí grifada. Em maravilha, qual é a sílaba tônica? O vi. Como é que eu identifico, professora, uma sílaba tônica? Você pode fazer o mais comum, que é você cantar a palavra e ver qual é a sílaba que tem uma maior extensão. Então, quando eu falo, por exemplo, professora, maravilha, eu consigo perceber que essas sílabas elas têm uma maior extensão na hora de eu repeti-las de forma mais pausada, tentando identificar qual é a sílaba mais forte dentro da palavra. Outra possibilidade é você tentar tornar as outras sílabas mais fortes. Então, digamos, nesse caso que eu tentasse falar professora, ou professora, ou professorá. Percebam que não teria condições de você fazer esse tipo de mudança de sílaba tônica, né? A palavra ela ficaria diferente. Em maravilha, por exemplo, se a sílaba tônica fosse, eu tentasse colocar como amar, eu colocaria, como é que eu falaria essa palavra? Maravilha. Ou então, nurá, maravilha, nulhá, maravilhar. Então, perceba também que não é possível eu fazer esses tipos de mudança. Isso significa dizer que toda sílaba tônica, que toda palavra ela tem uma sílaba tônica e apenas uma sílaba tônica. E para eu poder identificar essa sílaba tônica, eu posso tanto cantar a palavra e tentar identificar aquela que se estende mais, ou eu tento mudar a tonicidade das outras sílabas e ver se é possível eu fazer essa transformação. Em heróis, qual é a sílaba tônica de heróis? Né? Quando eu falo heróis, né? Então, eu cantando, eu percebo que a sílaba tônica é o róis. Se eu quisesse mudar, se eu tentasse falar heróis, não seria possível, né? Então, leitores, aniversário, mitologia, guerreiro, mito, moderno. Então, percebam aí como é que a gente consegue identificar uma sílaba tônica. Agora que você consegue identificar a sílaba tônica dentro de uma palavra, é que a gente consegue agora partir para as regras de acentuação gráfica. A acentuação gráfica diz respeito exatamente a algumas palavras
cuja sílaba tônica vai receber acento, tá? Não são todas as sílabas tônicas que vão ter acento, como nós vimos agora no slide anterior. Algumas têm acento, outras não têm acento. E aí a gente precisa saber quais são as regras que vão dizer quais são, de fato, as sílabas que recebem acento ou não. Primeiro passo na hora de você saber as regras de acentuação gráfica é identificar a posição, o lugar da sílaba tônica, ou seja, daquela sílaba que tem a pronúncia mais forte dentro de uma palavra. Atenção, a contagem das sílabas sempre se faz do final da palavra e nunca do começo. Então, quando você identifica a posição da sílaba tônica, sempre você vai fazer isso pensando da última sílaba para a primeira sílaba da palavra e nunca no sentido inverso. Então, nós temos aí esse quadrinho para exemplificar um pouco como fazer essa classificação. As palavras que têm a sílaba tônica, a última sílaba da palavra, elas são consideradas oxítonas. As palavras que têm a sílaba tônica, a penúltima letra, a penúltima sílaba, desculpa, elas são paroxítonas. E as palavras que têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, elas são proparoxítonas. Então, percebam que esse quadrinho ela indica exatamente a posição da sílaba tônica. O quadrinho em marrom, com a cor mais escura, é exatamente aquela sílaba, a posição da sílaba tônica. Então, quando é a última sílaba tônica, ela é considerada uma oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. E quando é a antepenúltima, proparoxítona. O segundo passo para saber as regras de acentuação gráfica é, depois que você identifica a sílaba tônica dentro de uma palavra, você vai atentar para as regras de acentuação. A regra mais fácil diz respeito às proparoxítonas, ou seja, aquelas palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima. As proparoxítonas, todas as palavras são acentuadas, tá? As paroxítonas, ou seja, aquelas palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, são acentuadas quando terminadas em ditongos, seguidos ou não de S, e também são acentuadas as paroxítonas que terminam em R, X, N, L, A, As, OU, ão, ãos, us, on, ons, uns e is e ps. Essas são as terminações que vão dizer a você se você acentua ou não uma paroxítona. Então, como exemplo, nós temos aí caráter, incrível, réptil, hífen, tórax, tax, vírus, juri, álbum e próton. Em caráter, qual é a sílaba tônica? Ra. Ela, portanto, é a penúltima sílaba tônica da palavra. E essa palavra, portanto, que é uma paroxítona, termina em R. Por isso, a sílaba tônica recebe acento. Em incrível, qual é a sílaba tônica? O cri. Portanto, essa palavra é uma paroxítona, terminada em L. Portanto, recebe acento. É o mesmo caso de réptil, né? Quem é a sílaba tônica de réptil? Rép. Então, é também uma paroxítona, porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba da palavra, e essa palavra é terminada em L. Em hífen, qual é a sílaba tônica de hífen? I. É, portanto, uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba da palavra, e essa palavra termina em N. Portanto, também a sílaba tônica recebe acento. E todos os outros exemplos seguem o mesmo caso, né? Você vai ter, portanto, palavras em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, e aí você tem que ver qual é a terminação dessa palavra. Se ela terminar em ditongo ou se ela terminar em algumas dessas terminações que estão aí destacadas em preto, você vai acentuar a sílaba tônica. As oxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Essas palavras elas vão ser acentuadas se terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens.
Também são acentuadas as oxítonas que terminam nos ditongos abertos, ei, el e oi, seguidos ou não de S. Então, como exemplo, Paraná, né? Quem é a sílaba tônica? A última sílaba, o na. Portanto, ela é uma oxítona terminada em A. E a sílaba tônica vai receber acento. Café. Quem é a sílaba tônica? Fé. Portanto, a última sílaba, ou seja, essa palavra é uma oxítona. Como ela é terminada em E, a palavra tônica, a sílaba tônica recebe acento. Avó. A sílaba tônica é a última sílaba, vó. Como ela termina em O, ela recebe acento. Alguém. Quem é a sílaba tônica de alguém? Guém. É, portanto, uma oxítona, porque é a última sílaba da palavra, a sílaba tônica. Como ela termina em, ela recebe acento. Armazéns. Quem é a sílaba tônica de armazéns? Zens. Como é a última sílaba da palavra, essa palavra ela é uma oxítona. E como ela termina em ens, ela vai receber acento. Anéis. Anéis, também oxítona, porque a última sílaba é a sílaba tônica, terminada em ditongo aberto, ei, portanto, também recebe acento. Seguindo, portanto, também chapéu e herói, os mesmos exemplos. Algumas palavras são as palavras monossílabas, né? Que são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Então, nós temos aí um trecho de um dos últimos textos que vocês leram no material de vocês. E eu quero que vocês identifiquem, primeiramente, quais são as palavras monossílabas, ou seja, quais são as palavras que possuem apenas uma sílaba. Pare o vídeo e só retorne depois de fazer essa identificação. Agora que você já fez essa identificação, você deve ter percebido que as palavras monossílabas são eu, sei, faz, que, não, por, mais, as, dá, me e de. Essas são as palavras, portanto, que possuem apenas uma sílaba. As palavras monossílabas, os monossílabos podem ser tônicos ou átonos. Os monossílabos tônicos são aqueles que têm tonicidade própria, ou seja, mesmo isolados da oração, da frase, ela vai ter sentido. Já os monossílabos átonos são aqueles que não possuem tonicidade própria, ou seja, quando isolados da frase, não têm sentido. As regras de acentuação dos monossílabos, né? Não são acentuados os monossílabos átonos. Quais são os monossílabos átonos? Aqueles que, quando você tira da frase, essa palavra não tem sentido. Quando é um monossílabo tônico, ou seja, que quando você tira ele da frase, ele tem sentido, então vão ser acentuados esses quando eles terminam em A, E ou O, seguidos ou não de S, tá? Então, no exemplo lá acima, naquela frasezinha que nós grifamos os monossílabos, quais seriam, portanto, os monossílabos tônicos, né? Ou seja, quais são os monossílabos que, se tirados da frase, eles têm sentido? Seriam eu, sei, faz, não, mas, né? Esses são monossílabos tônicos, têm sentido, se tirados da frase. O mas, não. Os monossílabos átonos, portanto, que são aqueles que, se eu tiro da frase, eles não têm sentido, quais seriam? Que, por, mas, as, da, me e de. Certo? Então, esses aí são os monossílabos átonos. Como são alguns monossílabos tônicos, só são os monossílabos tônicos acentuados, quais são os que são acentuados? Que terminam em A, E e O, seguidos ou não de S, ok? Então, eu tenho aí alguns exemplos para você nesse quadrinho. E você vai agora fazer a separação dos monossílabos tônicos, que são acentuados, e os monossílabos tônicos que não são acentuados. Você vai pausar o vídeo e depois de fazer essa separação, você retorna aqui, ok? Agora que você já fez essa separação, você deve ter percebido, portanto, que quem são os monossílabos tônicos acentuados? Pá, lê, dó, vês, nós, lá, pão, três e as.
Percebam, portanto, que são exatamente os monossílabos que terminam em A, E, O, né? E seguidos ou não de S, ok? Já os monossílabos tônicos não acentuados são aqueles que são sol, luz, mar, paz, meu, foz, bem. Então, percebam aí que nós temos aí alguns monossílabos que também são tônicos, que têm sentido se eles forem retirados da frase, né? Sol, por si só, é uma palavra que tem sentido. Luz também tem sentido. Mar é também uma palavra que, isoladamente, sem fazer parte de nenhum contexto, também tem sentido. Então, todos esses aí são palavras, são monossílabos, palavras que têm apenas uma sílaba, e que se você retira essa palavra de uma frase, se você pega ela isoladamente, essa palavra ela tem sentido. Então, são por isso classificadas, consideradas como monossílabos tônicos. No entanto, só alguns monossílabos tônicos são acentuados, e que são aqueles que terminam em A, E ou O, seguidos ou não de S, ok? Aqui nós vamos ver as regras sobre a acentuação dos hiatos e dos ditongos abertos, ou seja, os hiatos quando nós temos duas vogais que, quando fazemos a separação das sílabas, as vogais se separam, ficam em sílabas separadas. E os ditongos abertos, que ocorre quando você tem a junção de vogal e semivogal em uma mesma sílaba, né? Elas não se separam. Os encontros vocálicos hiato e ditongo possuem as suas regras próprias de acentuação. Observe as palavras a seguir. Países, né? Então, percebam aí, nós temos um hiato entre o A e o I. Saúde, nós temos um hiato entre A e U. Raul, eu separo e também tenho um hiato entre A e U. Ainda, eu tenho também o hiato entre A e o I. Saíste, hiato entre A e I. Ruim, hiato entre U e I. Raiz, hiato entre A e raízes, hiato entre A e I. E rainha, hiato também entre o A e o I. Né? Percebam que em alguns casos o I ele recebe acento, em outros casos ele não recebe acento, nem o I nem o U. E aí como é que eu sei? Né? Quais são as regras que vão dizer quais são os casos em que recebe acento e quais são as regras que vão dizer que não recebe acento. Quando eu tenho a formação, portanto, de um hiato em que o I e o U vão ser acentuados, qual é a regra? Você vai acentuar o I ou o tônico, ou seja, quando é mais forte, a sílaba mais forte, quando eles constituem a segunda vogal do hiato, né? É o caso, por exemplo, de países, você tem o I, portanto, aí formando um hiato, e ele é a segunda vogal deste hiato. Em saúde, você tem aí também o hiato entre A e o U constitui a segunda vogal do hiato. Você vai acentuar o I e o U tônicos quando eles formam, portanto, a segunda vogal do hiato, sozinhos ou com S, e não seguidos de NH, tá? Então, por exemplo, no caso de rainha, o I, ele constitui um hiato, é a segunda vogal do hiato, mas é seguido de NH, e nesse caso, não pode ser acentuado. Os ditongos tônicos, ou seja, quando nós temos dois sons vocálicos, vogal e semivogal, em uma mesma sílaba, você vai acentuar os ditongos tônicos abertos, el, ei e oi, apenas nas palavras monossílabas, ou seja, nos monossílabos tônicos, aqueles que, se retirados da frase, têm sentido, e nas palavras oxítonas, ou seja, nas palavras em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Atenção para isso, os ditongos el, ei e oi não são acentuados nas palavras paroxítonas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aí a palavra céu, ou seja, então nós temos o ditongo el, né, na palavra céu. A palavra céu é um monossílabo, por isso recebe acento no ditongo aberto. Herói, nós temos aí também o ditongo aberto oi,
que está presente na última sílaba da palavra, ou seja, é uma palavra oxítona e, portanto, o ditongo recebe acento. Já em ideia, nós temos o ditongo aberto ei. No entanto, quando você faz a separação da palavra ideia, você vai ver que dei é a penúltima sílaba da palavra, ou seja, essa é uma palavra paroxítona. E neste caso, os ditongos el, ei e oi não são acentuados, tá? Então, agora que nós já vimos essas regras referentes à acentuação dos hiatos e dos ditongos abertos, você vai pegar esses exemplos e vai tentar explicar por que que é acentuado ou por que que não é acentuado. Dê uma pausa no vídeo e só retorne depois de fazer essa explicação. Agora que você já fez a justificativa de cada uma dessas palavras, vamos ver se vocês acertaram. Céu, como eu tinha dito, é acentuado porque é um monossílabo tônico. Herói, porque o herói é uma oxítona, ou seja, a última sílaba, que é a sílaba tônica, portanto, o ditongo recebe acento. E ideia é uma paroxítona, ou seja, é a penúltima sílaba, que é a sílaba tônica da palavra. Portanto, não recebe acento, porque os ditongos el, ei e oi não são acentuados nas palavras paroxítonas. Heróico, por que que não recebe acento o ditongo oi? Porque heróico é uma palavra paroxítona, né? Nós temos roi, é a penúltima palavra, a penúltima sílaba da palavra, é a sílaba tônica, portanto, paroxítona, e nesses casos, nas palavras paroxítonas, os ditongos el, ei e oi não são acentuados. Véu. Véu é um monossílabo tônico, então o ditongo aberto el recebe acento. Assembleia, por que que não recebe acento? Nós temos aí a separação silábica da palavra, e aí nós conseguimos identificar que a sílaba tônica, que é blei, é a penúltima sílaba, ou seja, ela é uma paroxítona. E neste caso, os ditongos el, ei e oi não são acentuados nas palavras paroxítonas, portanto, assembleia não pode ter acento. Chapéu. Nós percebemos, portanto, fazendo a separação silábica, que a sílaba tônica é a última sílaba, ou seja, esta é uma palavra oxítona. E neste caso, como se trata de uma oxítona, o ditongo ele é acentuado. Joia. Né? Quem é a sílaba tônica de joia? Joi é a penúltima sílaba. Então, significa dizer que é uma palavra paroxítona. E neste caso, nas palavras paroxítonas, os ditongos abertos el, ei e oi não são acentuados. Agora que nós já vimos o conteúdo referente às regras de acentuação, eu quero que você abra o livro na página 118 para a gente poder preencher essa tabela. Você vai pausar o vídeo, vai responder essas questões e volta depois de responder, ok? Agora que você já fez a resposta dessa tabelinha, vamos corrigir, né? Quais são os monossílabos tônicos? Monossílabos são aquelas palavras que apresentam apenas uma sílaba. E os monossílabos tônicos são aqueles que apresentam autonomia de sentido, ou seja, que eles têm sentidos se isolados da oração, né? Monossílabos átonos, ou seja, palavras que possuem apenas uma sílaba. Quais são os monossílabos átonos? Aqueles que não apresentam autonomia de sentido, ou seja, quando isolados da frase ou da oração, ele não tem sentido por si só. As palavras oxítonas são aquelas que apresentam a última sílaba tônica. As paroxítonas são aquelas que apresentam a penúltima sílaba tônica. As proparoxítonas são aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba tônica. Os hiatos, formados por i ou u tônicos, serão acentuados quando a segunda vogal do hiato, sozinhos ou com S nas sílabas, e não seguidos de NH. Os ditongos abertos, acentuam-se os ditongos abertos nos monossílabos tônicos e nas
palavras oxítonas, ok? Agora, pessoal, é hora de praticar, tá bom? Então, vocês vão responder as atividades das páginas 103 a 105 e das páginas 108 a 118. Lembrando que essa atividade vale 1 ponto. E aí vocês devem enviar para mim pelo e-mail ou pela plataforma do Google Classroom até o dia 11 de maio. Lembrando, pessoal, que ao enviar, se optar por enviar a atividade por e-mail, é importante que vocês coloquem no título do e-mail, no assunto do e-mail, o nome do aluno, qual é a turma e qual atividade se refere a essa atividade que você vai estar enviando, tá? Porque aí fica mais fácil de localizar, fica mais organizado. E caso eu passe direto de alguma atividade, e diga que você não enviou, você diz, não, professor, eu enviei. Então, fica mais fácil de eu localizar a sua atividade pelo seu nome e você informando aí quais são as páginas da atividade que você está enviando, tá bom? Então, até a próxima semana. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.